O bar estava quase vazio, quando Lucas Mendes, um pai solteiro, sentou quietinho, diante do copo de uísque pela metade. Ao lado dele, uma mulher poderosa, observava em silêncio fazia uns 10 minutos. Beatriz Albuquerque se aproximou devagar, o perfume caro dela chegando junto, e sussurrou bem pertinho do ouvido dele: "Fica comigo essa noite." Não era um convite qualquer, era o momento que ia virar a vida dos dois de cabeça para baixo. A cidade lá fora vestia o frio da madrugada, como uma armadura, a chuva arriscando as janelas. O boteco onde Lucas sentava não era daqueles que aparecem em dia turístico. Era um canto escondido, luz baixa, preço honesto, e atendente que sabe quando deixar o homem em paz. Lucas ia ali umas 3 vezes por mês, sempre quando a Sofia dormia, e ele precisava desligar a cabeça um pouquinho, não para ficar bêbado. Nunca pedia mais que 2 copos. Mas para existir num lugar onde ninguém precisava dele, e o peso de ser tudo para uma menina de 7 anos, podia descansar em outro canto. Aos 36, Lucas Mendes parecia marcado pela vida, não pela idade. Mãos calejadas de conserto elétrico, ombros largos de carregar equipamento, e uma filha que acreditava que o pai consertava qualquer coisa. Falava pouco, tinha um orgulho que fazia ele recusar favor, mesmo quando estava na pior. De dia, eletricista autônomo. De noite, faz bico de segurança, malabarizando horário com a escola da Sofia, como um quebra-cabeça sem solução perfeita. O celular dele ficava virado para cima no balcão, sem som, mas tela acesa. Ele vivia com o radar ligado, para qualquer chamada da escola. Na carteira, uma foto da Sofia no aniversário de 6 anos, e um bilhetinho dobrado, que a esposa escreveu antes do acidente. As palavras estavam gravadas na memória, mais fundo que tinta. Sofia Mendes era miúda pros 7 anos, olhos escuros que percebiam tudo, inteligente e sensível, do tipo que captava o que ele tentava esconder. Sabia que o dinheiro era curto, sabia que outras crianças viajavam, faziam festinha de aniversário, sabia que o pai tinha 2 empregos. O que partia ao coração do Lucas era a pergunta que ela começou a fazer: "Pai, você tá bem?" Ela olhava para cima com olhos preocupados, e ele forçava um sorriso e mentia. Mas criança sabe. Na escola Sofia tinha se fechado, não pedia para entrar em atividades, porque entendia que custava dinheiro. Uma criança não devia pensar assim. A esposa do Lucas morreu há 3 anos, num incêndio elétrico no trabalho dela, durante uma tempestade braba. Disseram que foi acidente. Falha de operador, segundo o laudo oficial. A empresa ofereceu acordo. Lucas quis brigar, contratar advogado, exigir resposta, mas advogado custa caro. E empresa tem grana para enrolar anos. Então ele engoliu, enterrou a mulher, e aprendeu a viver com uma raiva, que não tinha para onde ir. O que ele não sabia era que os sistemas elétricos que falharam vieram de uma empresa, cujo nome ele ia ouvir de novo em breve. Lucas não confiava em gente rica, não por inveja, mas porque, na experiência dele, quem tem dinheiro vê quem não tem, como caso de caridade, ou como estorvo. Ele odiava quase tanto ser piedoso, quanto ser usado, e aprendeu em pequenas humilhações e grandes decepções, que quando alguém poderoso oferece ajuda, geralmente tem um preço, que só aparece depois, quando você já tá devendo. O copo ainda estava pela metade, quando ele notou ela, uma mulher entrando no boteco, com o jeito de quem não pertence ali, mas não vai pedir desculpa por estar. Vestia um casaco escuro, que provavelmente custava mais que o aluguel dele, cabelo preso num coque profissional, mesmo às 11 da noite. Mas foram os olhos dela que prenderam ele, varriam o lugar não com curiosidade, mas com cálculo, tipo quem checa a saída de emergência, num prédio que não confia. E lá fora, mal visível pela janela embaçada de chuva, um cara com celular ficava perto da porta, apontando pro lado de dentro. Beatriz Albuquerque era CEO da Albuquerque Tech há 2 anos. Aos 34, mais nova que a maioria dos conselheiros, mais afiada que todos, e odiada por quem esperava uma marionete controlável. Não dormia direito fazia meses. A empresa que o avô dela construiu virou campo de batalha, e ela lutava em várias frentes, com aliados que não dava para confiar. O conflito principal tinha nome: Cláudio Henriques, um executivo sênior que deixou claro que via ela como algo temporário.
Cláudio empurrava uma fusão que inflava a ação no curto prazo, mas destruía a divisão de tecnologia, e jogava centenas de pessoas na rua. O conselho adorava. Beatriz era contra, porque leu as entrelinhas, mas ser contra tinha consequência. Cláudio tinha aliados montando um dossiê para derrubar ela. Se assinasse a fusão, destruía tudo que a empresa representava. Se recusasse, votavam ela fora. O pai dela, Bernardo Albuquerque, foi claro. Você tá sendo teimosa. Isso não é questão de princípio, é questão de sobrevivência. Mas Beatriz não virou CEO para sobreviver, virou para liderar. O problema é que liderança sem apoio parece rebeldia. Ela notou a vigilância há 3 dias. Um carro no retrovisor, um cara com câmera na porta do prédio dela. A assistente Helena mostrou fotos, circulando entre conselheiros. Cláudio estava montando um escândalo. Não tinha ainda, mas estava posicionando as peças. Só precisava da foto certa, para a credibilidade dela evaporar. Então, naquela noite, quando viu o carro seguindo, ela decidiu, dispensou o motorista, mudou o caminho, e entrou num boteco qualquer, onde ninguém sabia o nome dela. Precisava sumir por 1 hora. Precisava respirar. Aí ela viu ele, um homem sozinho, com cara de quem já viu coisa pesada, e resolveu não comentar. Ele não olhou para ela como a maioria dos caras olha. Levantou os olhos, registrou, e voltou para os pensamentos dele. Beatriz observou por 10 minutos. O jeito que ele checava o celular sem encostar, os ombros tensos, mas as mãos relaxadas. Ela se sentiu mais segura perto desse estranho do que em qualquer lugar nas últimas semanas. Aí viu o cara lá fora apontando o celular para a janela. A armadilha tinha entrado junto. Beatriz sentou um banquinho afastado. Pediu uma bebida que não ia terminar. Ele não reagiu. Depois de um tempo, ela falou baixo. Posso sentar aqui? Lucas olhou para ela e acenou com a cabeça uma vez. Não perguntou por quê. Não puxou papo furado. Foi nesse silêncio que Beatriz decidiu. Não podia ir para casa com alguém esperando foto. Não podia chamar segurança. Metade devia reportar pro Cláudio. Precisava de uma testemunha sem ligação com o mundo dela. Sem motivo para mentir a favor nem contra. E ali do lado estava um homem que parecia não ligar para muita coisa, além de sobreviver o dia. Mas tinha outro problema. Se saísse sozinha, a história ia ser que ela passou a noite bebendo, vulnerável e instável. Se saísse com alguém, a história ficava pior, a não ser que controlasse a narrativa primeiro. Lucas tinha notado o cara na porta 10 minutos antes. Postura errada, foco errado. Quando Beatriz entrou, o celular subiu. Lucas conhecia a vigilância quando via. Não pretendia se meter, mas viu a mão dela tremendo, e reconheceu alguém se segurando para não desabar em público. Ele se levantou, fingiu atender ligação, e se posicionou para bloquear o ângulo da câmera. Instinto. O mesmo instinto que fazia ele checar tranca 2 vezes, e levar a Sofia na escola a pé. Quando sentou de novo, Beatriz olhava para ele. Aí ela se aproximou e sussurrou 4 palavras, que não faziam sentido nenhum. Fica comigo essa noite. Lucas virou o rosto, encontrou os olhos dela, e viu algo que fez ele parar. Medo. Medo de verdade. Não o dramático. Aquele que vem de estar encurralado. Devia ter dito não. Devia ter terminado a bebida, desejado sorte, e voltado para casa para ver a Sofia. Mas ouviu a própria voz perguntar: que tipo de encrenca você tá? Beatriz deu uma risada baixa e amarga. Do tipo que se eu sair sozinha, sou culpada por algo que não fiz. E se sair com você? Sou culpada por outra coisa. Mas pelo menos com você. Tem uma testemunha que sabe a verdade. Lucas estudou ela. Não tava bêbada. Não tava brincando. Pedi ajuda do jeito que alguém com orgulho pede, fazendo parecer uma transação. Eu não te conheço, ele disse com cuidado. Eu sei. Por isso tô pedindo. Devia ter ido embora. Todo instinto dizia que isso ia crescer antes de diminuir, mas olhou de novo para a mão dela tremendo. Pensou no tipo de gente que tem recurso para seguir alguém com câmera, e tomou uma decisão que questionaria 1000 vezes nos dias seguintes. 3 condições, disse baixo. Sem joguinho, sem mentira. E no segundo que eu achar que não consigo explicar isso para minha filha, eu sumo. Beatriz assentiu. E pela primeira vez desde que entrou no boteco, algo no rosto dela amoleceu. Fechado. Saíram pela porta dos fundos. Lucas na frente, checando o beco. Do jeito que aprendeu nas rondas de segurança.
O cara do celular tinha ido para a entrada principal, esperando. Quando percebeu que saíram por outro lado, eles já estavam num táxi, rumo a um hotel que Beatriz indicou, e que Lucas só conhecia de foto. O Hotel Meridian ocupava 12 andares de vidro e mármore, no coração financeiro do Rio, daqueles lugares onde o porteiro usa a luva branca, e o lobby cheira a lírio e grana. Lucas entrou e sentiu todos os olhares. Jaqueta de trabalho gasta, bota arranhada, postura de quem não pertence. Beatriz foi pro balcão com a naturalidade de quem cresceu frequentando isso. Reservou 2 quartos lado a lado, e entregou o cartão para ele sem explicar nada. O atendente manteve a cara de paisagem, mas Lucas viu o julgamento mesmo assim. No elevador, Beatriz finalmente falou: "Não tô querendo te colocar numa saia justa. Só preciso que essa noite não vire uma história que eu não controlo." Lucas olhou pro reflexo dela nas portas polidas. "Quem tá te seguindo? Gente que quer meu cargo. Gente que acha mais fácil me tirar do que me convencer. E você achou que um cara de boteco ia ajudar nisso? Achei que um cara de boteco não teria motivo para mentir sobre o que aconteceu ou não aconteceu hoje." Os quartos ficavam no 8º andar, com porta interna que Beatriz abriu do lado dela. Deixou aberta, mas não cruzou. Lucas jogou a jaqueta na cadeira e ficou perto da janela, olhando a cidade que parecia mais limpa dali de cima, mais organizada, como se a pobreza só existisse em bairros que não se vê daqui. "Você tem família?" disse Beatriz. Não era pergunta. "Uma filha. Sofia. 7 anos. A mãe dela se foi?" A palavra ficou pesada entre eles. Beatriz não insistiu. Sentou na beirada da cama, a pose de CEO rachando o suficiente para mostrar o cansaço por baixo. "Tô sendo forçada a assinar algo que vai machucar muita gente", disse baixo. "E se eu não assinar, me tiram e alguém pior toma meu lugar. De qualquer jeito, eu perco." Lucas virou da janela. "Do que você tem mais medo?" A pergunta pegou ela desprevenida. Ficou quieta um tempo antes de responder. De virar piada. De ser lembrada como a CEO que não aguentou a pressão. E de ninguém acreditar em mim quando eu contar a verdade. Era a coisa mais honesta que alguém dizia para ele em meses. Conversaram até depois das 2 da manhã. Não sobre negócio nem estratégia, mas sobre o peso específico de carregar o futuro dos outros. Beatriz contou da fusão do Cláudio, da decepção do pai. Lucas contou da Sofia, das fichas de escola que não conseguia pagar, da impotência de pai que não consegue dar à filha a infância que ela merece. No momento, a respiração dela mudou curta, rápida e em pânico. Ataque de ansiedade, Lucas reconheceu. Já tinha visto em obra depois de acidente. Em gente que segurava tudo até não aguentar mais. Não tocou nela. Abriu a janela, trouxe água. Falou na voz calma que usava quando Sofia acordava de pesadelo. Respira fundo contando até 4, segura 4, solta 4. Levou 10 minutos para a respiração dela estabilizar. Quando olhou para cima, olhos vermelhos mas limpos. "Obrigada", sussurrou. Lucas só acenou com a cabeça. Às 2h30 foi pro quarto dele, e deitou em cima da coberta vestido, olhando pro teto. Pensou em ligar para babá para checar a Sofia, mas não quis acordar. Pensou no que diria se alguém perguntasse onde esteve. E pensou no olhar da Beatriz quando pediu para ele ficar, o olhar de quem esgotou as pessoas em quem confiar. Às 7 da manhã, Lucas saiu do hotel pela frente, visível pras câmeras, sozinho. Pegou o metrô de volta pro subúrbio. Buscou a Sofia na babá. E tentou voltar à vida normal. Achou que era o fim. Não era. A obra onde Lucas ia trabalhar ficava no centro financeiro. Um prédio novo subindo onde tinha um galpão antigo. Chegou às 7h30, marmita na mão, ferramentas prontas. A turma já montava andaime. Quando viu a fila de carros pretos parando perto do trailer, aí ele viu ela. Beatriz desceu do carro da frente, rodeada de assessores e segurança. Cara composta, distante, a armadura de volta. Ela estava ali para vistoria. Lucas percebeu. Era projeto da empresa dela. Os olhos dele se cruzaram a uns 50 metros de distância. Ele viu o lampejo de reconhecimento. Viu o rosto dela endurecer. E depois ela desviou o olhar de propósito. Doeu como tapa. Ele entendeu a lógica. Ela não podia reconhecer ele ali. Não na frente da equipe. Não com a história que tentava controlar. Mas entender não diminuiu a dor. Por algumas horas na noite passada. Eles foram 2 pessoas se ajudando a sobreviver. Agora, à luz do dia, voltaram a ser o que sempre foram. Uma CEO e um peão de obra.
separados por um abismo largo demais. Lucas baixou a cabeça e voltou pro trabalho. Ao meio-dia, as fotos já circulavam. Alguém pegou imagens da Beatriz entrando no Meridian à noite. Alguém editou, cortou, escolheu ângulos que contavam a história que queriam. Quando o primeiro site de fofoca postou, a narrativa já estava pronta. CEO em noite misteriosa. Beatriz Albuquerque flagrada em hotel de luxo. As fotos não mostravam Lucas. Não precisavam. A sugestão bastava. Às 13 horas, o encarregado da obra chamou Lucas pro trailer. Homem de uns 50 anos, cara que não entrega nada. Lucas, você tá fora do serviço. Ele piscou. Como assim? Você atrasou 2 vezes na semana passada. Violação de segurança. Eu atrasei 3 minutos um dia porque o metrô quebrou. E nunca tive violação de segurança. O encarregado puxou uma ficha já preenchida e empurrou pela mesa. Seus serviços não são mais necessários. Lucas olhou o papel, olhou pro encarregado e entendeu. Não era atraso nem segurança. Era estar perto da pessoa errada. Alguém mandou você me mandar embora. A cara do encarregado não mudou. Lucas saiu da obra às 13h30 com ferramentas, dignidade e sem emprego. Quando foi buscar a Sofia na escola, a história já tinha se espalhado mais. Pais que eram educados agora desviavam o olhar. Uma mãe com quem ele conversava há 2 anos na saída puxou o filho quando Sofia se aproximou. Naquela noite Sofia chegou quieta. No jantar, mexia a comida sem comer. Finalmente olhou para cima. Pai, você fez algo ruim? A pergunta quebrou algo no peito do Lucas. Por que todo mundo tá falando coisas? Ele não tinha resposta que uma criança de 7 anos entendesse. Então disse a única verdade que importava. Às vezes as pessoas falam coisas que não são verdade, porque isso faz elas se sentirem poderosas. Mas a verdade não muda só porque alguém mente. Sofia acenou, mas os olhos continuaram preocupados. Beatriz foi afastada das funções de CEO na mesma tarde. O conselho chamou reunião de emergência, citando preocupações com julgamento e imagem pública. Cláudio Henriques, com cara de pesar falso, sugeriu que ela tirasse licença para resolver assuntos pessoais. Votação. 8-3. Bernardo Albuquerque ligou à noite. Conversa curta e dura. Você deu tudo o que eles precisavam. Não posso te proteger das suas escolhas. Beatriz quis gritar que não fez nada errado, que era armação, que Cláudio orquestrou tudo desde o começo. Mas o pai já tinha decidido. Para ele, detalhe não importava. O escândalo sim. Ela ficou sozinha no apartamento de cobertura, olhando a cidade lá embaixo, e percebeu que todo aliado que achava que tinha sumiu. A equipe executiva ficou calada na reunião. O pai escolheu a reputação da empresa em vez dela. Até Helena, leal por anos, foi remanejada. Nunca se sentiu tão sozinha. Lucas e Beatriz viviam cada um no seu inferno particular, separados pela vida, conectados por um desastre que nenhum quis. Lucas não podia procurar ela. Não tinha como. E mesmo se tivesse, o que diria? Beatriz também não. Qualquer coisa que fizesse agora piorava pros dois. Então sofreram separados. Cada um carregando o peso de uma história falsa, mas impossível de combater. Pro Lucas, o pior não era perder o emprego. Era ver a Sofia se fechar mais, ficar mais quieta, menor. Como se tentasse ocupar menos espaço no mundo. Que decidiu que o pai dela era alguém a evitar. Para Beatriz, o pior não era o afastamento. Era ficar no apartamento vazio percebendo que toda relação que construiu era condicional ao poder. Sem poder, sem ninguém. 3 dias depois do afastamento, Helena apareceu na porta da Beatriz com um pendrive e um aviso. Posso perder meu emprego por isso, disse, entregando. Mas você merece saber com o que tá lidando. Os arquivos eram devastadores. E-mails internos mostrando Cláudio coordenando com conselheiros meses antes do episódio do hotel. Movimentações financeiras suspeitas. E enterrado em arquivos antigos de projeto. Um nome que gelou o sangue da Beatriz. Lucas Mendes. Ele tinha participado de um projeto de engenharia 8 anos atrás. Sistemas de segurança elétrica para instalações industriais. Projeto promissor, inovador. Depois foi encerrado discretamente. A propriedade intelectual transferida para uma subsidiária ligada ao Cláudio. E os engenheiros pagos para calar ou expulsos. O nome do Lucas estava em metade das patentes originais. Mas nos registros finais, outro inventor. Beatriz encarou a tela, mente a mil. Não era só a fusão. Era um padrão. Cláudio roubava ideias e enterrava quem criou há anos.
E de algum jeito impossível. O homem que ela conheceu no boteco era uma das vítimas muito antes de se cruzarem. Lucas recebeu um pacote 2 dias depois, de um advogado que consultou anos atrás e quase esqueceu. Dentro, um relatório sobre um incêndio que matou a esposa dele, compilado com fontes que o advogado conseguiu via LAI. O relatório era frio e detalhado. Falhas de equipamento, inspeções ignoradas, protocolos de segurança driblados para cumprir prazo, e na base da cadeia de fornecimento, os sistemas de backup que falharam. Uma empresa que Lucas nunca ouviu falar. Pesquisou. 3 cliques para chegar na controladora, Albuquerque Tech. Lucas ficou na mesa da cozinha segurando o relatório, sentindo o mundo girar. A mulher que ajudou, que começou a confiar apesar de tudo. Era CEO da empresa responsável pela morte da esposa dele. A raiva que subiu era fria e afiada. Queria ligar, cobrar explicação, fazer ela sentir um pedaço do que perdeu. Mas também sabia que ela provavelmente não sabia. Não era CEO na época, não tomou as decisões daquela noite. Mas carregava o nome. Tinha o poder. E isso a tornava cúmplice na cabeça dele, justo ou não. Quando Beatriz finalmente procurou, foi por mensagem cuidadosa via Helena. Queria encontrar. Tinha informação. Sabia que Lucas não tinha motivo para confiar, mas pedia mesmo assim. Encontraram num parque de dia, em público. Beatriz estava diferente do hotel. Sem maquiagem, sem armadura, só cansaço e determinação. Eu sei o que aconteceu com sua esposa, disse antes dele falar. Sei que o equipamento veio de uma empresa nossa. Sei que teve irregularidade que foi abafada. Não posso te devolver o que perdeu, mas posso te dar a verdade. Lucas apertou o maxilar. Por que eu acreditaria em qualquer coisa que você diz? Porque não tô pedindo para acreditar. Tô pedindo para me ajudar a provar. Cláudio abafou violações de segurança e roubo de patente há anos. Seu projeto foi um deles. A negligência da minha empresa matou sua esposa. E se não pararmos ele agora, vai acontecer de novo. Não ligo pros seus rolos de empresa. Isso não é rolo de empresa. É justiça para sua esposa, para você. Para todo mundo que o Cláudio enterrou para proteger negócio. Lucas olhou para ela, vendo além do título de CEO. A mulher que sentou do lado dele no boteco e pediu ajuda. O que você tá pedindo? Me ajuda a derrubar ele. Me ajuda a expor tudo. E eu garanto que você vai ter as respostas que procura. Era um pacto com o diabo. Mas Lucas aprendeu há muito que justiça não vem sozinha. Às vezes tem que entrar no escuro e puxar ela para fora. Uma condição, disse. Quando acabar, você abre todos os arquivos daquele incêndio. Todo e-mail, relatório, decisão. Sem censura, sem proteção corporativa. Tudo. Beatriz encontrou os olhos dele e assentiu. Tudo. O plano se armou na semana seguinte, em passos cuidadosos. Helena trouxe o rastro de papel, e-mails, movimentações, depoimentos de funcionários que tinham medo antes. Lucas trouxe a análise técnica provando que os sistemas de segurança foram sabotados de propósito para cortar custo. Juntos montaram um caso impossível de ignorar, mas prova só vale se chega no público certo. Cláudio controlava conselho, tinha aliados na mídia, e provou que conseguia virar qualquer narrativa a favor. Precisavam de um momento que ele não controlasse. Um confronto inevitável. Beatriz propôs uma reunião sob falso pretexto. Mandou recado via Bernardo que aceitava assinar a fusão. Se a reintegrassem pro período de transição. Era exatamente o que Cláudio queria ouvir. Rendição disfarçada de negociação. A reunião do conselho foi marcada para a segunda seguinte. Beatriz entrou na sala como quem vai pro cadafalso, mas mãos firmes. Cláudio Henrique sentava na cabeceira, já ocupando o espaço que cobiçava há anos. Os conselheiros se arrumaram com neutralidade cautelosa, sem apoiar Beatriz, mas curiosos com a rendição repentina. Agradeço o conselho reconsiderar, começou Beatriz, voz medida e profissional. Pensei muito na proposta de fusão e no meu papel na empresa. Cláudio sorriu. Todos queremos o melhor para Albuquerque Tech. Quer mesmo? Beatriz abriu o notebook. Helena espelhou na tela da sala. Porque eu revisei nosso histórico. E achei uns padrões interessantes. Primeiro documento. E-mail do Cláudio para gerente de subsidiária. Mandando transferir direitos de propriedade intelectual. De um engenheiro chamado Lucas Mendes sem compensação. Esse engenheiro desenvolveu sistemas de segurança, que poderiam ter evitado vários acidentes industriais. Vocês enterraram o trabalho para evitar custo de teste.
Próxima tela. Transferências financeiras, empresas de fachada, propina disfarçada de consultoria. Vocês desviaram recurso de segurança para investimento pessoal há anos. O sorriso do Cláudio sumiu. Isso é absurdo. Onde arrumou isso? Nos próprios servidores de vocês. De e-mails que acharam que foram deletados. De funcionários que finalmente toparam falar. A sala ficou em silêncio total. Conselheiros que estavam no celular agora prestavam atenção. Beatriz puxou o último documento, relatório do incêndio que matou a esposa do Lucas, anotado com provas de violações ignoradas e ordens diretas do Cláudio para acelerar apesar dos alertas. E isso, disse Beatriz, voz mais dura agora. É o que acontece quando cortar custo vira política. Uma mulher morreu porque você decidiu que a vida dela valia menos que o prazo. Você não prova conexão nenhuma. A porta da sala abriu. Lucas Mendes entrou, de terno que não caía perfeito, mas com a dignidade quieta de quem ganhou o direito de falar. Eu provo, disse Lucas. Colocou uma pasta grossa na mesa, documentação técnica, análise jurídica, provas acumuladas por anos. Meu nome é Lucas Mendes. Há 8 anos desenvolvi sistemas de segurança elétrica que a empresa de vocês roubou. Há 3 anos, minha esposa morreu num incêndio causado por equipamento que a empresa forneceu. E no último mês, vocês mandaram me demitir de uma obra, porque eu era inconveniente para a narrativa de vocês. Olhou direto pro Cláudio. Não vim por vingança. Vim porque você precisa ser parado, antes que a família de outra pessoa seja destruída. Bernardo Albuquerque, que ficou calado o tempo todo, finalmente falou. É verdade, Cláudio. Cláudio tentou desviar, alegar falsificação, jogar foco na instabilidade da Beatriz. Mas a prova era sólida, bem documentada, devastadora. Helena deu um passo à frente com declarações de 3 outros funcionários, que foram pressionados ao silêncio, cada um confirmando o padrão de violações e roubo de ideia. A votação para remover Cláudio Henriques foi unânime. A votação para reintegrar Beatriz e abrir investigação interna completa, 11-1, com Bernardo se abstendo, incapaz de apoiar a filha publicamente, mas não mais contra. Quando a reunião acabou, Bernardo se aproximou de Lucas. O homem mais velho parecia menor, a armadura corporativa rachada pelo peso de saber que a empresa causou tanto mal. Não posso te devolver o que perdeu, disse baixo, mas posso fazer com que signifique algo. Lucas só acenou. Algumas dívidas não se pagam com palavra. 6 meses depois, Lucas Mendes abriu uma pequena engenharia especializada em sistemas de segurança industrial. O dinheiro veio em parte de acordo com a Albuquerque Tech, não caridade, mas compensação por patente roubada e contrato de consultoria em todos os projetos futuros de segurança. Não era riqueza, era justiça virando renda sustentável. Sofia tinha quarto só dela agora, num AP com aquecedor funcionando e janela sem infiltração. Voltou para as atividades da escola, o sorriso voltando devagar, como o sol depois de inverno longo. Ainda perguntava às vezes se o pai estava bem. Mas agora, quando ele dizia sim, ela acreditava. Beatriz continuou CEO, mas mudou a empresa de verdade. Criou fundo para as vítimas de negligência de segurança. Implementou relatórios transparentes. Demitou todo executivo cúmplice do esquema do Cláudio. E reconstruiu o time com gente que valoriza a integridade mais que lucro. Bernardo nunca pediu desculpas de verdade, mas apareceu na festa de 8 anos da Sofia com presente. E um reconhecimento quieto pro Lucas de que alguns erros não se consertam, só se aprendem. Numa quinta noite, 6 meses e 12 dias depois daquela noite no boteco, Beatriz bateu na porta do Lucas, sem armadura de CEO, jeans e sacola de comida de um lugar sem reserva com antecedência. Tava passando por aqui, disse, mentira óbvia, já que morava a 40 minutos. Lucas sorriu e abriu mais a porta. A Sofia tá fazendo lição. Vai ficar feliz de te ver. Jantaram juntos Lucas, Beatriz e Sofia, falando de projeto de escola, contrato de engenharia. E nada muito importante. Era confortável, normal. O tipo de noite que não precisa de explicação nem fingimento. Depois que Sofia foi dormir, Lucas e Beatriz sentaram na varandinha pequena, olhando a cidade que parecia menos hostil que meses atrás. Fico pensando naquela noite, disse Beatriz. No que você falou da sua filha, que sairia se não pudesse explicar para ela. Eu falei sério. Eu sei. Por isso confiei em você. Ficaram quietos um instante. Aí Beatriz falou de novo, mais suave. Eu disse, fica comigo essa noite porque tava com medo e precisava de testemunha.
Se eu te pedisse para ficar agora, não por medo, mas porque isso aqui parece casa, seria diferente? Lucas olhou para ela. Olhou de verdade. Viu alguém que aprendeu a diferença entre poder e força, entre controlar narrativa e viver de verdade. Disse. Seria bem diferente. Sofia apareceu na porta sonolenta, abraçando o coelhinho de pano. Pai, não consigo dormir. A Beatriz pode contar história? Beatriz olhou pro Lucas, pedindo permissão sem palavra. Ele acenou. Enquanto Beatriz levava Sofia de volta para a cama, Lucas ouviu a voz da filha pelo corredor. Você vai ficar? Eu gosto quando você fica. E a resposta da Beatriz, quente e certa. Se seu pai deixar, eu queria muito ficar. As pessoas mais fortes não são as que ficam no topo intocadas. São as que caíram, perderam, foram quebradas por sistemas que nunca protegeram elas. E escolheram se levantar de novo. Não por vingança, mas pela chance de construir algo melhor. Justiça não é só punição. É garantir que a próxima pessoa não lute a mesma luta sozinha. E às vezes, no espaço entre perda e cura, você encontra o tipo de família que nem sabia que podia sonhar. Brasileiro.